Muito bem, então nós queremos já começar falando sobre a adoção. Eu queria perguntar para o Hudson, que é pai adotivo, começando com o Hudson, né? Você tem um filho, uma filha adotivo? Como é que é? Nós temos um filho, Emanuel. Ele vai completar 1 ano, sábado Novinho. que vem. E Deus nos enviou ele com 2 dias. Nasceu num dia, no outro nós recebemos uma ligação e de um instante para o outro nós nos tornamos pais. Que benção. Você não tinha filhos então antes? Não tinham filhos. E você tinha muito tempo, já tinha muito tempo de casado? Quando nós temos 11 anos de 11 casados anos. E já vínhamos há mais ou menos 5 anos tentando. E depois de 4 anos nós descobrimos que temos algumas dificuldades e então recorremos a algumas coisas. E no primeiro procedimento que nós tentamos, então Deus falou no nosso coração que ele não estava naquele caminho. Mesmo as pessoas tendo oferecido ajuda e queriam mesmo estar com a gente, Deus falou, não, eu quero outra coisa. Só que a minha esposa, a Priscila, ela jamais cogitou, pelo menos, tocar no assunto. No início do casamento, eu fiz uma pergunta sobre adoção e ela só faltou fechar o tempo geral. E eu nunca mais toquei. E tudo aconteceu, na verdade, nós estávamos em São Paulo, batendo um papo, jantando, e eu perguntei a ela, falei, amor, Deus deu uma palavra sobre isso, que tal nós adotarmos? E ela então colocou uma situação que ela falou assim, eu gostaria que o nosso filho fosse como você. Falei, legal, né? Falou, eu gostaria que ele tivesse o caráter que você tem. E eu falei, mas onde nós vemos que o caráter depende de sangue? E ela então parou para pensar. Eu falei, vamos orar e buscar a Deus. E naquela noite ela não dormiu e Deus deu a ela uma palavra. Que bacana. Eu vou te pedir para você dar uma vírgula na sua fala, porque nós já temos participação ao vivo, né? Uau. E nós vamos falar com o Sandro. Alô, Sandro? Alô? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com Paz você? do Senhor. A paz do Senhor. Você está falando de onde, meu irmão? Estou falando de Ibirité. Ibirité. Então o pessoal colocou a tarde agora para mim aqui, então corrijam, por favor, de Ibirité, aqui na Grande BH. E você já é envolvido com o processo de adoção, Sandra? Não, eu não sou envolvido, mas eu sempre vejo, assim, a repercussão do assunto na televisão, em revistas. E eu estava lendo esses dias agora sobre estatísticas que só os Estados Unidos teria condições de resolver o problema do abandono infantil no mundo inteiro, se cada família lá que tem essa condição adotasse uma criança. Só os Estados Unidos teria condições de acabar com esse problema. Aí, a minha opinião que eu queria deixar é a seguinte, é lógico que nessas famílias envolvem pessoas que não têm condições, pessoas que estão endividadas, então não dá para todo mundo fazer esse tipo de trabalho. Sim. Mas a gente vê que aqui no Brasil mesmo tem pessoas que têm condições de adotar uma criança que não pesaria na família, não pesaria no orçamento, mas às vezes falta o envolvimento que é o amor por uma vida. Falta, né? A gente vê que às vezes tem pessoas que possuem que para você ter ele, você precisa de encomendar, porque nem na loja tem. Carros caríssimos, como Porsche e tal. E essa só adotar criança. Sandra, a sua ligação está cortando. Você deve estar falando de celular, mas nós entendemos, queremos agradecer a sua participação, porque estava ficando difícil de ouvir a sua voz aqui, mas entendemos, o que o Sandro colocou é interessante, né? Eu não sei, não conheço da pesquisa que ele falou, mas eu acho que é uma pesquisa possível, é uma coisa possível que ele falou ali, se a pesquisa realmente for uma pesquisa séria, é possível que uma nação consiga resolver com seus cidadãos o problema da adoção no mundo, né? E ele falou uma coisa que certamente a gente ia discutir ao longo do programa, mas ele trouxe já para o início, que muitas vezes as pessoas não adotam, não é porque ela não tem condição financeira, aí eu vou deixar você continuar falando, mas é porque falta realmente o amor e compartilhar. Então, eu espero que a gente fale aquilo que você queira, viu, Sandro? Mas você estava falando então que a sua esposa não dormiu naquela noite.
Ela não, e eu, graças a Deus, sim. Uau! E pela manhã ela falou assim, amor, Deus me deu uma palavra. E eu falei, mas o que Deus te falou? E ela me mostrou Romanos 6. E ela disse que lá, nós fomos ver, está escrito que nem todos os nascidos em Israel são israelitas. Nem todos os descendentes de Abraão são os filhos de Abraão, mas sim os filhos da promessa. E ali ficou muito claro que filhos não é questão de carne, é questão de coração, de intenção. E então, naquele dia, nós já saímos, viajamos até a casa de um casal que tem filhos adotivos, e no outro dia nós já entramos com a documentação. Que bacana. Poucos meses depois, fomos considerados aptos. Um ano depois, Deus enviou a bênção. Então tá, então vamos ver, vamos assistir uma matéria então que foi feita e aí vai ilustrar ainda mais o que o Hudson está falando e a gente vai continuar discutindo o assunto. Pode rodar, Elimane. Casar e ter filhos é o sonho de quase toda mulher. E com Priscila não foi diferente. Aos 27 anos, ela realizou a primeira parte do sonho. O começo do casamento foi marcado por mudanças. Logo que se casaram, eles foram morar longe da família, no Mato Grosso. Com isso, a segunda parte do sonho ficou mais distante. O projeto de ser mãe teve que ser adiado. Bom, os filhos, inicialmente não era aquele plano para aquele momento, porque o nosso trabalho, a gente tinha uma rotina de trabalho muito puxada, era uma rotina diária, tinha muito trabalho por fazer e por ser algo assim, praticamente 24 horas, a gente não morava perto da família, a gente morava em outro lugar, a gente não teria o apoio da família. Com o passar do tempo, o casal foi sentindo a necessidade de aumentar a família. Decidiram que já era hora de ter um filho. Foram várias tentativas, mas infelizmente todas elas sem sucesso. Cada mês que passava ali, você esperava algo acontecer, algo positivo, fazia exames e nada. Então, realmente foi um momento assim muito desgastante emocionalmente. É algo que te surpreende, você não esperava aquilo. Traz um sofrimento também. Após alguns exames, o casal recebeu a triste notícia de que não poderiam gerar filhos. A solução seria a adoção. Para se adotar uma criança, o casal interessado tem que seguir alguns passos. Primeiro, tomar a decisão. Segundo, cadastrar-se no juizado da infância e da juventude mais próximo de sua casa. Terceiro, escolher o perfil da criança. Quarto, passar por uma entrevista. Quinto, conseguir o certificado de habilitação. Sexto, adequar-se caso não consiga o certificado. Sétimo, entrar na fila de adoção. Oitavo, aguardar a criança. Nono, conhecer o futuro filho. 10º passo, tornarem-se pais com a chegada do filho. As pessoas que podem adotar uma criança são as pessoas que têm verdadeira disponibilidade para receber uma criança, né? São as pessoas que têm interesse em ter um filho, são as pessoas que têm conhecimento, né, sobre esse universo infanto-juvenil e quais são as necessidades de uma criança. E para a alegria do casal, eles se encaixavam em todos os pré-requisitos. E após um ano depois de tomarem a decisão de adotar um filho, Emanuel finalmente chegou. Bom, o Emanuel, ele foi o favor de Deus trazido para as nossas vidas. Ele foi a realização desse sonho de ter um filho. Né? Foi onde nós vimos que a maternidade aflorou em mim, a paternidade aflorou no Hudson. Trouxe uma grande alegria para nós, para nossas famílias. Para Priscila e Hudson, Emanuel representa a fidelidade de Deus, a promessa que diz que filhos são herança do Senhor. Bom, a vinda do Emanuel foi um favor de Deus para nós, né? Para nossa casa, para nossa família. Bacana, hein? Essa história do Hudson e da Priscila. E a gente queria abordar um pouquinho mais isso, aproveitar aqui o doutor Aendo, o nosso psicólogo. O caso, as pessoas vão para a adoção, muitas vezes,
mas por problemas assim problemas hormonais, biológicos, às vezes emocionais, né? E quanto tempo você acha que as pessoas, em média, levam para entender essa necessidade, como foi o caso do Hudson e da Priscila, por exemplo, né? Que a pessoa reluta com essa ideia, falando do campo da ciência, da psicologia, quanto tempo a pessoa vai relutando com essa ideia e por que a pessoa reluta com essa ideia de ter que adotar alguém? Existem dois aspectos assim, que a gente precisa abordar nessa questão, que a gente vive um momento histórico em que as mulheres, elas preocupadas em ganhar a vida, normalmente elas deixam, né, para segundo plano a questão de ter filhos. Então hoje as mulheres têm filhos muito mais tarde. Elas começam a se preocupar com isso depois dos 30, né? Então, biologicamente a gente sabe que por volta dos 35 anos é uma idade já que começa a ser crítica, né? Uhum. Então, nesse sentido, o processo de querer ter o filho parece que ele fica acelerado, porque a tentativa começa mais tarde, uhum, né? E aí as mães, isso gera todo um problema psicológico nelas, né? Porque elas começam a buscar recursos na medicina, né? E aí a ansiedade aumenta. Elas querem recuperar o tempo que foi perdido, fica, né, querendo recuperar esse tempo, né? Mas um casal que se dispõe a ter filhos, em média ele vai demorar uns 2 ou 3 anos, né?